Olá, meus amigos feras, vamos para a nossa primeira questão da nossa bateria de hoje, questão da UPE SSA 1 2022. E você já sabe que na descrição do vídeo nós temos um PDF contendo todas as 10 questões de história dessa prova. Baixa o PDF, responde as questões e confere o gabarito. Caso você erre ou tenha dúvidas, você responde comigo. E não esquece de deixar o gostei e compartilhar o vídeo para dar aquela moral. O rabino português Isaac Aboab da Fonseca foi o autor da primeira leitura em língua hebraica nas Américas, ou literatura, desculpa, no Recife durante o domínio holandês. Estamos falando de um período que vai de 1630 a 1654, um período da invasão holandesa ao Nordeste brasileiro. É importante salientar que antes nós tivemos uma tentativa na Bahia, dura aproximadamente 9 meses, invasão holandesa na Bahia, no ano de 1624. Então, lê o trecho a seguir. Lá fora, a espada semeava a morte. Então, com isso, a gente já conseguia responder a questão, de verdade mesmo. Porque parece que ele está em um lugar fortificado e que existe morte do lado de fora. Dentro era terror, porque a conspiração, tanto interna quanto externa, bastardos e mamelucos, meus perseguidores e traidores, revelavam segredos meus aos meus inimigos. Aí aqui é importante já começar a fazer um contraponto. Se ele é um rabino, ou seja, um líder espiritual da religião judaica, dentro do período da invasão holandesa, o que a gente encontra? A gente encontra uma perseguição anterior ao período da invasão, quando da administração do Maurício de Nassau, que é a segunda fase daqui, 1637 a 1642, é o período em que Nassau ficou em Pernambuco. Então, nessa fase, nós temos uma liberdade religiosa. E um outro ponto que se faz necessário é que uma das religiões que se manifesta abertamente por conta da possibilidade da tolerância de outras religiões será exatamente a religião judaica. Quando acaba o período em 1654, muitos desses judeus que haviam se confessado judeus começam a ser perseguidos pela administração portuguesa, que recupera o território de Pernambuco em 54. Então, é interessante porque ele já fala do medo e do temor das pessoas que entregam o segredo dele ser de origem judaica e traiçoeiramente querem entregar a minha fortaleza. Isso irrita minha alma, dói-me o coração de tanto esperar, mas a longa demora do auxílio prometido e a fome, o racionamento e a redistribuição das rações habituais. O corpo reduz-se em carne e osso devido à fome. O pão era pesado e racionado. Meu povo, acostumado a substituir pão pelo peixe, até quando os intestinos nos ressentiram. Quase que não sai. Este é o dia almejado para assaltar o povo revoltado, disse o inimigo, para tomarmos suas casas e todos os seus bens. A história do povo judeu é recheada dessas perseguições. Não que o recheio aí, no caso, seja uma metáfora muito adequada, né? Mas as perseguições religiosas ou por qualquer outra característica é comum a esse povo. Então, o texto quer saber, ou a questão quer saber. Nesses versos, Fonseca descreveu, vamos para as alternativas, a recepção aos judeus na corte de Nassau. Acabei de dizer no início que Nassau promove uma tolerância religiosa. E aí o povo judeu não foi recepcionado bem no texto, muito pelo contrário. Eles estão sendo perseguidos. A recepção aí, obviamente, não acontece. Por quê, professor? Repito, Nassau tratou bem o povo judeu. A construção de Friedrichstad, atual João Pessoa, antiga Filipédia,
que é a capital hoje de João Pessoa e Nossa Senhora das Neves. É o nome que se dá à capital. Durante a invasão holandesa, ela ganha o termo de Frederikstad, que era o nome do então monarca holandês, em homenagem a ele, e depois fica só Nossa Senhora das Neves, e só depois torna-se João Pessoa. Na ocasião da construção dela, ou a invasão holandesa, na região que hoje é a Paraíba, foi de 34 a 1654. Então, 4 anos depois de invadir Pernambuco, é que eles conseguem controlar a parte norte, ou a porção norte, que ficou conhecida como Nova Holanda Setentrional, essa fase. Nova Holanda do Norte. Pronto. Não pode ser essa alternativa, obviamente, porque não é a construção de uma cidade, e sim uma perseguição. A vitória dos holandeses na conquista de Salvador. Isso acontece em 1624 e dura até o início de 25. Comecinho do ano de 1625. Não é o caso. As agruras, ou seja, as dores, os temores do cerco luso-brasileiro, ou seja, dos portugueses, durante a insurreição pernambucana, que cercavam a cidade do Recife, exatamente o local onde esse grupo de judeus estava anteriormente na fase nasal, vivendo aí um período de tolerância religiosa. E agora, com o cerco, era bem provável que eles fossem perseguidos e até mesmo tivessem que pagar com a vida. Os rituais de penitência e jejum típicos da religião judaica. Pessoal, a comida está sendo racionada não é por uma questão espiritual ou religiosa, não. Muito pelo contrário, é porque por conta do cerco, você não tem aí comida suficiente, então tinha que racionar. Alternativa, letra D. Deixa o joinha, compartilha para dar aquela moral. Espero que tenha sido a contento. Qualquer coisa, coloca também suas dúvidas. Até a próxima e bons estudos.